Hey guys, how's it going there? Good afternoon. Oi, pessoas. Boa tarde, né? Como vocês estão? Vamos lá, né, meus amores? Para mais uma aula. Façam aí o cabeçalho, tá? Aqui, ó. Coloquei no caderno de vocês a data, né? O cabeçalho direitinho, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Na aula passada, meninos, eu expliquei para vocês, né? A gente falou um pouco sobre a vida do Walt Disney. E daí eu expliquei para vocês sobre o Code and Coda e também sobre o User Tool, né? E hoje nós iremos fazer a correção, né, das atividades das páginas referente a esse material que eu expliquei para vocês. Eu expliquei isso aqui para vocês. E hoje vocês vão lá para a página 64, página 64. Deixa eu abrir aqui, né? Para que vocês possam acompanhar junto comigo e corrigir as atividades. Então, nós falamos do could, que é poderia, né? E aí a gente vai responder essas questões aí. Na página 64, nós temos aí, number 1, observe the pictures, read the sentence and check the best alternative. Então, para a gente observar essas imagens aqui, né? E a gente vai, a partir dessas imagens, a gente vai responder essas questões aqui, ó, tá? Aí nós temos aí, né, uma criança, né? Ela tá montando os bloquinhos aí, e ela fala assim, I could build a block tower when I was 3 years ago. Ok, three years old. Então, ela fala que ela poderia, né, montar uma torre com os bloquinhos quando ela tinha 3 anos de idade. Picture 2, a imagem 2. Aqui, ó, tem um menininho andando de bicicleta. Observem que na bicicleta dele tem essa proteção, essas rodinhas aqui. E é justamente sobre isso que ele fala. When I was 4 years old, I could not ride a bike until 20 wheels. Então, ele fala, quando eu tinha 4 anos de idade, eu não poderia andar de bicicleta, né? Sem essas rodinhas, porque ele poderia, obviamente, cair e machucar. Então, por isso que ele usou could not aí, could not. E a picture 3, a imagem 3, a menininha tá lendo um livro. Aí ela fala assim, I could read for the first time when I was 6 years old. Ela fala que ela poderia, né? Aí eu poderia ler meu primeiro livro quando eu tinha, no caso, 6 anos de idade. Ok. E aí, tem aqui, ó, the words could and couldn't into sentence express. Então, o could and could not, o poderia e o não poderia. O que eles estão expressando aí nessa sentença? E aí tem duas opções aqui, ó. A present ability or a past ability. Então, como eu expliquei para vocês, esse could aqui é coisas do passado, que é poderia. Então, no caso, é a past ability, é uma habilidade passada. Então, vocês vão marcar um X aqui. Essa número 2 é resposta pessoal. Está pedindo o seguinte: complete the sentence with could or could not, according to your childhood memories. Então, de acordo, né, com as suas memórias de infância, você vai responder. Aí aqui tem uma menina aí na piscina, provavelmente na piscina, que ela fala assim: When I was a child, I swim. Aí você vai completar. Que ela fala assim: quando eu era criança, né, eu poderia ou não poderia nadar. Aí fica a critério de vocês, é a resposta pessoal. Letter B. When I was a child, I tell funny jokes my friends. Então, quando eu era criança, eu poderia ter feito mais brincadeiras, mais palhaçadas com os meus colegas. Aí vocês vão colocar se poderia ou não poderia, se é could ou could not. Então, isso é a resposta pessoal, igual eu falei para vocês. Letter C. When I was a child, I put a puzzle together very fast. Então, ele fala que quando ele era criança, ele poderia ou não poderia montar um quebra-cabeça mais rápido.
Letter D. I draw for my friends when I was a child. Então, quando eu era criança, eu poderia ou não poderia, né? Desenhar com os meus amigos. Então, igual eu falei para vocês, usem aí o que vocês poderiam fazer nesses casos aqui e o que não poderia. Eu poderia fazer tudo isso. Ok, então você vai colocar could em todos esses. Eu não poderia, por exemplo, montar um quebra-cabeça muito rápido. Então, você vai colocar o could not. Então, fica a critério de vocês, tá bom, meus amores? Então, a página 64, ok. Go to page 65. Vamos para a página 65. Aí na página 65 tá falando assim, ó. Look at the pictures and complete the question about them. Tá? Pra gente olhar essas imagens aqui e completar essas questões aqui, ó, de acordo com as imagens. Vamos lá. Aí aqui tem aqui, ó, example. Letter A. Could you build a sandcastle alone when you were a child? No, I could. Então, tá falando que, né, será se ela poderia, ela tá se perguntando, será se poderia, né, construir um castelo de areia sozinha quando ela era criança? Ela mesma respondeu, no, I could not, ou seja, eu não poderia. Letter B, como que vai ficar aí? O que o menininho tá fazendo aqui na letra B? Ele está brincando com uma boneca. Aí a pergunta é, vocês vão completar aqui, ó. Could you play with dolls? Vocês vão usar isso aqui, ó. Could you... Aí, no caso, vocês vão colocar play, né, with dolls, que eu poderia brincar com bonecas quando eu era criança. When you were a kid. Aí você vai responder. Aí já tem a resposta aqui. Yes, I could. Então, o que vocês vão colocar aqui? Repetindo, vocês vão colocar could you play with dolls? Tá? Então, vocês vão completar aqui a pergunta usando could. Letter C. When you were 8 years old. Então, vamos lá na letra C. Quando ela tinha, né? Quando eles tinham lá 8 anos de idade, aí a pergunta é, o que você vai fazer? Você vai colocar, could you play marbles? O que é marbles? Bolinha de gude, né? Eles estão jogando bolinha de gude. Então, eles estão falando assim, ó, could you play marbles when you were 8 years old, né? Será se eu poderia jogar bolinhas de gude quando eu tinha 8 anos de idade? Eles mesmos responderam, yes, I could. Eu poderia. E letra D é o seguinte, using a camera with when you were a child. Olha o menininho aqui com a câmera. Aí ele tá falando assim, ó. Could you take picture using a camera when you were a child? Então, o que vocês vão colocar aqui, ó? Nesse espaço, vocês vão colocar could you take, né? Picture, então, poderia, né, eu tirar fotos usando uma câmera quando eu era criança. Yes, I could, tá? Então, isso aqui é para vocês preencherem com could you play with dolls? Could you play marbles? Could you take pictures? Lembrando que algumas dessas brincadeiras a gente já falou lá atrás. Algumas dessas ações a gente já falou lá atrás, tá bom? Então, a gente vai agora para number 4. Number 4 é o seguinte. Listen to Debbie and Derek talk about their childhood memories. Write T for true and F for false. Então, no CD, né, vocês era para ouvir essa conversa entre a Debbie e o Cherokee. Eles estão falando sobre as memórias de infância. E aí é para você colocar true para verdadeiro e F para falso. Aí vocês ouviram e já perceberam, né? Derek could play on the swing when he was a child. Ele falou lá no áudio que ele poderia, né, nadar quando ele era criança. Então, ele falou isso? Yes, então é true. A Debbie falou assim, ó,
could fly a kite when she was a kid. Ela fala que ela não poderia empinar pipa quando ela era criança, né? Talvez ela não tinha habilidade. Então, realmente ela falou isso. Letter T, de true. Então, vocês vão colocar a T aqui também. Turkey could not jigsaw puzzle when he was a kid. Então, ele falou lá no áudio que ele não poderia montar um quebra-cabeça quando ele era criança. Realmente, ele falou isso. Então, realmente, ele não falou isso, tá? Então, a resposta aqui é false, tá? Ok. E aí, como eu falei para vocês, né? Lá na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre o uso do could e do used to. E aqui nós temos na página 66, falando um pouquinho sobre used to. Né? Aí nós temos aqui, ó, 3 personagens que eles falam o seguinte. Vamos lá. Number 1, read the sentence below. Aí tem isso aqui, ó. Primeira personagem, ela fala o seguinte. When I was a kid, I used to play with dolls and at my cousin's house. Então, quando ela era criança, ela fazia o quê? Ela brincava de boneca com seus primos, né, em casa. O personagem 2. When I was 10, I used to believe in monsters. Então, ele fala que quando ele tinha o quê? 10 anos, ele acreditava, né, que existia, que tinha monstros. E a personagem número 3, ela fala, when I was 5, I used to jump rope with my neighborhood. Então, ela fala que quando tinha 5 anos, ela pulava corda com os vizinhos, né? Com os coleguinhas, com seus vizinhos. Aí nós temos aqui, o primeiro personagem é a Susan, o segundo personagem é o Brian e a terceira personagem é a Grace. Aí a Susan, Brian and Grace are talking about... Está perguntando o que eles estão falando, né? Então, eles estão falando sometimes that usually happen or sometimes that happen frequent during a period in the past. Lembra do used to, que eu expliquei, né? São acontecimentos, coisas que já aconteceram. Então, a resposta é essa aqui, ó. Sometimes, eles estão, né, falando de coisas que já aconteceram lá quando eles era criança, tá? Então, a resposta é essa aqui. Number 2, write the sentence based on the information from the chart. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, quando eu era criança e nos dias de hoje. When I was a child, play marbles, que é jogar bolinha de gude, jump rope, que é pular a corda, go to the beach, que é ir para a praia. Então, quando ele era criança. Nos dias de hoje, nowadays, play computer games, go out with my friends, go camping, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui, tem algumas questões. Ok, letter A, letter B ou letter C. Então, vocês, vamos responder aqui, ó. Letter A. When I was a child, I used to... Quando eu era criança, o que eu gostava, né? O que você gostava de fazer? Aí, você gostava de jogar bolinha de gude? Então, você vai colocar aqui, ó. Play marbles. Nowadays, I like to... Né, nos dias de hoje, o que eu gosto de fazer? Play computer games. Jogar no computador, né? Então, isso aqui é quando você era criança, isso aqui é quando você era agora nos dias de hoje. Aí aqui vocês respondam, tá? Resposta pessoal. Então, aqui, quando você era criança, o que você gostava de fazer? Posso até ajudar. When I was a child, I used to jump rope. Então, quando eu era criança, eu gostava de pular corda. Aí você coloca aqui, ó. Nowadays, I like to go out with my friends. Aí nos dias de hoje, né? O que eu gosto de fazer? Go out with my friends. Gosto de sair com os meus amigos. Letter C. When I was a child, I used to go to the beach. Então, quando eu era criança, eu gostava de ir, né? Eu ia para a praia.
E nos dias de hoje, nowadays, você vai falar, nowadays I like to go camping. Camping, então você coloca aqui, tá? E aí, nós terminamos, né, essa parte, meus amores, por hoje é só. Nas próximas aulas, a gente vai corrigindo as atividades, eu vou explicando e vocês vão fazendo e a gente vai corrigindo, tá bom? Não esqueçam de fazer as próximas atividades. Muito obrigada pela companhia de vocês. Thank you so much. Have a nice afternoon. Bye, bye.